Olá, estudantes e profissionais da área de nutrição. Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos para a parte 2 das recomendações nutricionais nas doenças hepáticas. O que é que nós iremos ver na aula de hoje? A gente vai entender um pouquinho acerca das doenças hepáticas crônicas. Nós vamos falar um pouquinho da cirrose, encefalopatia hepática e o transplante hepático. No finalzinho, eu vou trazer algumas questões para vocês conseguirem fixar todos esses conceitos e todos esses conteúdos e verem o que mais cai nas provas de concurso e de residência. O primeiro deles é falando acerca da insuficiência hepática e crônica. O que é a insuficiência hepática crônica? Nada mais é do que a falência global do fígado, que está relacionada a uma agressão contínua do parênquima hepático, ou seja, das células hepáticas. E essa insuficiência, ela acaba ocasionando aí uma incapacidade desse fígado, reduzindo até em 80% da sua funcionalidade. E ela pode acabar gerando aí tanto a falência hepática, como também a própria mortalidade desse órgão. E quais são as causas que acabam acometendo aí o paciente para o desenvolvimento da insuficiência hepática? Agentes etiológicos como o uso do etanol, então o excesso de bebidas alcoólicas, infecção viral, acúmulo de gorduras citoplasmáticas, que a gente já falou nas doenças hepáticas agudas, e também as doenças autoimunes, e principalmente aí a lúpus. E aí a gente precisa entender acerca da avaliação antropométrica. Para a gente conseguir avaliar e, de certa forma, encaminhar para um diagnóstico da insuficiência hepática crônica, a gente precisa avaliar um composto de dados, tanto antropométricos como uma avaliação nutricional que seja de forma completa. Então, na avaliação antropométrica, a gente vai juntar o compilado de peso, altura, o IMC, as dobras cutâneas, a circunferência, a área muscular do braço, em específico a circunferência do braço e a área muscular do braço, elas são muito precisas para a gente conseguir avaliar esse paciente com doença hepática crônica. Além disso, precisa se observar, porque esses pacientes com doença hepática são muito comuns deles apresentarem ascite ou edema periférico. Lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais acerca disso, mas a ascite nada mais é do que o acúmulo de líquidos abdominal e o edema periférico, principalmente nos membros inferiores. Então, pacientes que têm essas condições, a gente precisa avaliar as dobras cutâneas tricipital, bicipital e subescapular, porque eles acabam não sofrendo tanta interferência concernente às retenções hídricas. E aí, para avaliar, né, o estado nutricional, principalmente para verificar se esse paciente tem ou não a desnutrição, a gente vai utilizar aí a bioimpedância multicompartimental, ou seja, dividindo o corpo em membros inferiores, superiores e o tronco, a gente consegue avaliar aí. Mas na ausência da bioimpedância, o que é que a gente vai usar? A avaliação global subjetiva. Ela é a mais precisa para diagnosticar a desnutrição. E agora eu trouxe aqui também para vocês o que a ESPEN ela traz como recomendação. Então, além de todos esses parâmetros que eu falei para você, existem os indicadores compostos, que são complementos para a gente chegar aí numa especificidade para o paciente com doença hepática. O primeiro indicador é o índice de mastite. O índice de mastite, ele é o indicador de fase mais precoce da desnutrição. Então, ele é muito recomendado na prática clínica, só que para se utilizar ele, a gente precisa de alguns outros avaliadores, como a albumina plasmática, não precisa desses exames, albumina, pré-albumina, precisa dos linfócitos, assim também como o peso atual ou peso ideal. E aí, eu trouxe aqui para vocês que como é que a gente faz para averiguar o peso ideal. Ele é obtido através do cálculo 22, que é um número fixo, vezes a altura ao quadrado desse paciente. Então, quando a gente usa o índice de mastite, os resultados finais que ele vai me trazer é uma pontuação de 0 a 3, que vai indicar que o paciente está levemente desnutrido, de 3 a 6, que vai indicar que o paciente está desnutrido de forma moderada, e maior que 6 indica que esse paciente está desnutrido de forma grave. Então, perceba que no índice de mastite, quanto maior o resultado final, maior é a gravidade da desnutrição para esse paciente. O próximo indicador é o índice de risco nutricional.
certo? Que também eles acabam caindo bastante em prova, vocês precisam ter atenção e diferenciar cada um deles. Eles vão ser específicos para detectar desnutrição? Sim, só que o índice de risco nutricional, ele tem uma especificidade um pouco menor que o índice de mastite, certo? Aqui ele vai considerar como uma sensibilidade média para o diagnóstico da desnutrição. Então, como é que é feito esse cálculo? O índice de risco nutricional, ele vai ser dividido por a albumina e o peso atual. Então, você perceba que até mesmo os outros avaliadores que estão dentro dessa fórmula acaba sendo reduzido. No primeiro, que foi o índice de mastite, a gente vai ter a albumina plasmática, pré-albumina e linfócitos. Aqui não. A gente só vai ter a albumina plasmática e o peso atual, ou o peso ideal, ou o peso usual. Aqui no índice de mastite, a gente tinha peso atual ou peso ideal para esse paciente, se for um paciente que apresenta ascite ou edema. Aqui não. É o peso atual dele ou o peso usual que ele já tinha antes do diagnóstico, certo? E aí, quais são os resultados que ele vai me trazer? Então, o índice de risco nutricional, nesse caso, quanto maior, ou seja, maior do que 100, vai indicar que o paciente está bem nutrido, certo? E menor do que 83,5 vai indicar que esse paciente está gravemente desnutrido. E como é o ponto que eu vou saber que esse paciente está tendo uma desnutrição, digamos que um pouco significativa? Quando esse valor é menor do que 100, até 97,5, certo? E aí vocês percebam que no índice de mastite, quanto maior o valor, mais significa que esse paciente está desnutrido. Aqui não. Quanto menor o valor, significa. É aí que significa que esse paciente está desnutrido. Aí agora a gente entrando um pouquinho a parte das doenças hepáticas alcoólicas. Então, o que é as doenças hepáticas alcoólicas? O próprio nome já diz, uma ingestão excessiva do álcool, do etanol. Porque o etanol, ele vai ter efeitos tóxicos no sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, rim e o próprio fígado. Então, o etanol em excesso, ele acaba prejudicando toda a metabolização do corpo. Então, a doença alcoólica do fígado, ele pode apresentar de 3 formas. Esteatose hepática, que foi o que a gente falou lá nas aulas anteriores, a hepatite alcoólica aguda ou crônica e a cirrose alcoólica, que já é o estado mais avançado da doença. Então, a hepatite alcoólica ou a esteatose hepática, ela ocorre aproximadamente em 80% dos casos devido a essa ingestão excessiva do álcool, principalmente quando o consumo desse etanol ele se aproxima dos valores de 40 a 60 gramas. Então, vocês precisam gravar esses valores. Já a cirrose, que é o estado mais alarmado ou grave, é quando esse paciente acaba tendo um uso excessivo que acaba levando aí um efeito tóxico no organismo devido ao efeito do acetoaldeído e a deposição de colágeno. Então, esse consumo excessivo vai fazer com que ocorra esse efeito tóxico no corpo, gerando então a deposição de colágeno, que se desenvolve a fibrose e o fígado acaba perdendo de fato a sua função e acaba entrando em necrose. Porque a gente sabe que a gente já estudou anteriormente, o fígado ele tem essa função de regeneração. Então, ele consegue se regenerar. Só que quando ocorre um depósito muito grande desse colágeno e acaba virando um tecido fibroso, infelizmente, esse órgão ele vem a morrer. Aí aqui entrando de fato na cirrose, o que é a cirrose? A cirrose, como eu disse, é a forma mais grave da doença hepática crônica, ou seja, quando a duração é maior do que 6 meses, certo? Lembrando que as doenças hepáticas agudas, ela tem uma duração aí menor do que 3 meses. E aí, quais são os sintomas que a cirrose ela pode acabar desencadeando? Então, distúrbios hormonais. Em homens, vai ser muito comum o hiporandrogenismo, ou seja, a redução da testosterona, que é o hormônio que é principal aí do homem. Então, a voz do homem vai acabar sendo alterada, ficando mais fina, os pelos vão desaparecendo do corpo. Esse homem pode ter dificuldade de fertilidade, dessa produção dos espermatozoides. Nas mulheres ocorre o hiperestrogenismo, ou seja, o excesso de testosterona e acaba fazendo com que ocorra a produção de pelos no corpo, a voz da mulher fica alterada, excesso de espinhas pelo corpo. Então, os distúrbios hormonais são um desses sinais. Além disso, a presença da ascite, que é o acúmulo de líquido peritoneal, edema nos membros inferiores, e aqui eu coloquei para vocês o teste do sinal de Godet, ou Cassifol.
que é um exame físico que a gente consegue fazer no consultório na prática, que é colocar o dedo no membro que está inchado, deixar por alguns segundos e assim que você tira, aquele local fica com aquele aspecto de buraco, com o desenho, o molde do seu dedo. Então aí a gente percebe através desse simples testes se esse paciente está tendo um edema de forma expressiva. Além disso, esse paciente também que tem cirrose, ele pode apresentar fadiga crônica, distúrbios do sono, varizes esofágicas, que é muito comum, icterícia, que é a coloração da pele mais amarelada, mãos, olhos, e a encefalopatia, que também é uma complicação muito severa que a gente vai falar mais para frente. Então, qual é o objetivo principal para o tratamento das doenças da cirrose? Então, é justamente controlar essas complicações, porque a cirrose por si só ela já é uma doença inflamatória, crônica, grave, e que as suas complicações elas acabam sendo mais severas e é o que causa a mortalidade no indivíduo. Então, a primeira complicação que a cirrose ela pode desencadear é a hipertensão portal. O que é a hipertensão portal? É elevação da pressão sanguínea no sistema veia-porta. Então, ocorre uma obstrução desse fluxo que acaba entrando com muita intensidade no fígado e essa hiperfusão, esse fluxo contínuo acaba desencadeando uma hipertensão portal. Então, o aumento do fluxo sanguíneo acaba provocando um inchaço, que consequentemente acaba desencadeando as varizes, tanto esofágica como também no estômago. E aí, o que é que se deve fazer? A literatura, principalmente a ESPEN, eu coloquei aqui para vocês, ela vai nos trazer que pacientes que apresentam hipertensão portal, que estão ali dentro da cirrose, quando eles não conseguem fazer alimentação via oral, eles precisam da terapia nutricional, seja enteral ou parenteral. E aí, qual é a via preferencial? As sondas nasoenterais, elas são sim utilizadas. Infelizmente, algumas bancas, elas tentam nos confundir acerca disso. Ah, mas se o paciente está com varizes esofágicas, como é que ele vai conseguir utilizar a sonda nasoenteral? Então, sim, eles podem sim utilizar, e é a via mais acessível, digamos assim, porque ele tem um material com um calibre fino, macio, e que acaba, de certa forma, não gerando tanto incômodo assim. Quando que o paciente que tem hipertensão portal não poder... Quando é que o paciente não pode utilizar a via sondonasoenteral? Quando está ocorrendo um sangramento. Então, na presença da hemorragia, não se pode utilizar as sondas nasoenterais. E, no caso, não pode se utilizar o suporte da terapia nutricional. Precisa-se ter um repouso, fazer com que essa hemorragia, ela, de certa forma, se cesse, para que assim a gente possa introduzir aí a terapia nutricional para esse paciente. E é indicado a nutrição parenteral se o paciente não estiver conseguindo receber por via enteral, por pelo menos de 5 a 7 dias. Aí aqui eu ilustrei nessa imagem para vocês entenderem como é que ocorre essa formação dessas varizes, tanto no esôfago como no estômago. E aqui eu coloquei essa imagem que ilustra, de fato, como é que fica o paciente quando já está num estado muito agressivo dessas varizes esofágicas. Segunda complicação que esse paciente acaba apresentando de forma muito severa é a ascite, que é esse acúmulo de líquido abdominal. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho como é que ocorre essa transsudação, né? Esse extravasamento desse fluido. Então, primeiro, como é que tem um fluxo normal ali do líquido? Tem-se a pressão hidrostática, que ela vai estar aumentada, vai estar saindo de dentro para fora, e a pressão osmótica coloidal, que é a pressão intra. Então, dentro desses calibres das veias, nós temos, então, ali a proteína plasmática. Então, não ocorre nenhum extravasamento. Então, quando é que está normal? Quando ocorre uma maior pressão hidrostática e uma menor pressão osmótica. Quando que ocorre um exudato, ou seja, quando pode ocorrer algum extravasamento de fluidos ou de proteínas, é quando ocorre um aumento dessa pressão hidrostática. Então, altos conteúdos de proteínas, eles podem conter, né, ali leucócitos, eritrócitos, e eles acabam saindo para os espaços interodoteliares.
Então, eles acabam saindo, acaba tendo ali um processo de inflamação, de vasodilatação. E quando de fato ocorre um extravasamento desses fluidos, é quando está ocorrendo uma alta pressão hidrostáltica. Então, está tendo uma alta concentração, então, de obstrução de fluidos venosos, e está tendo um baixo conteúdo de proteína celular. Então, está tendo poucas células dentro desse vaso e está tendo uma alta concentração de pressão hidrostáltica saindo e uma diminuição da pressão osmótica coloidal. Então, isso acaba fazendo com que ocorra ali o aumento das perdas proteicas, levando à desnutrição e levando ao extravasamento de fluidos. Porque perceba, não é um acúmulo de líquidos nos órgãos, certo? Na imagem mais para frente eu vou ilustrar para vocês direitinho como é que ocorre. Mas a ascite, quando é que ocorre uma ascite? Ela vai estar muito relacionada com a hipertensão portal. Lembra que eu falei para vocês que aquele extravasamento do sangue? Então, vai estar muito relacionada. Pacientes que têm hipertensão portal, eles vão acabar desenvolvendo uma ascite. Então, ocorre uma maior pressão na veia portal, consequentemente, aumento da pressão hidrostáltica nos vasos hepáticos e o deslocamento dos fluidos desse espaço intervascular para a cavidade peritoneal. Então, o peritônio nada mais é do que como uma bexiga. Sabe uma bexiga quando você coloca água dentro da bexiga? Ela fica maleável, mais molinha, sabe? Então, o nosso peritônio é como se fosse aquela bexiga, aquela camada daquela bexiga. Os nossos órgãos, eles não estão soltos dentro do nosso corpo. Eles estão envoltos por esse peritônio. Então, é ali naquele peritônio que acaba ocorrendo um acúmulo de líquido, certo? E aí vai ocorrer um aumento da vasodilatação, consequentemente um acúmulo de sangue, diminuição do volume arterial, diminuição do volume sanguíneo renal, que acaba ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ALDA, ADH, e ocorrendo aí a retenção de sódio e de água. A ascite também ela pode estar relacionada à hipertensão no portal, quando ocorre uma hipoalbuminemia, quando ocorre uma infecção vascular e quando ocorre aí bloqueios do canal linfático. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, que a ascite é o acúmulo de líquidos na cavidade abdominal. Então aqui, ó, aqui é o peritônio, certo? Essa partezinha aqui vermelha que está envolta, protegendo ali, digamos assim, os nossos órgãos, e o acúmulo acontecendo, acaba ocorrendo justamente aqui. E aí, qual é o tratamento medicamentoso? Primeiro é fazer uma drenagem desse líquido, utilizando aí a paracentese. A paracentese é tipo uma bolsinha que vai drenar toda essa água, vai retirar toda essa água do corpo desse paciente. E aí, o que é que acontece? Para esse paciente que apresenta ascite, a gente acaba precisando restringir o sódio da dieta desse paciente. Então, ele precisa consumir o sódio em 2 gramas por dia, certo? Além disso, também a gente precisa avaliar a ingestão de proteínas, porque é muito importante a gente conseguir avaliar essa ingestão proteica para a gente poder repor as perdas que esse paciente teve durante ali a drenagem. Outra complicação que é muito comum em pacientes que têm a cirrose é a hiponatremia. Hiponatremia nada mais é do que o baixo nível de sódio no sangue. E a gente precisa lembrar que o sódio ele é extracelular e o potássio ele é intracelular, certo? E aí, o que é que acontece? Essa baixa quantidade de sódio, ela pode ser desencadeada pelo próprio consumo de alimentos que acabam sendo restritos em sódio, porque às vezes esse paciente que tem a doença, eles acabam fazendo essa restrição de forma severa. Esse baixo nível pode ocorrer devido ao uso excessivo de diuréticos, pode ser devido ao consumo ali, né, de certa forma, de medicamentos que acabam sendo antidiuréticos e que acaba fazendo com que ocorra essa eliminação de sódio pela via da urina. E aí, para esse paciente que tem hiponatremia, a gente precisa fazer uma restrição de líquidos. Certas restrições de líquidos são para o paciente que tem hiponatremia. Então, de 1 a 1,5, ou seja, de 1 litro a 1,500 por dia, dependendo da gravidade do edema. Porque esse paciente que apresenta isso, ele vai ter um edema ou ascite nos membros inferiores, certo?
E aí também a gente precisa avaliar a questão do sódio. O sódio ele não pode estar maior do que 125 microgramas por decilitro. E aí o sódio, como eu já falei ali na questão da CIT, precisa ser cerca de 2 gramas por dia, porque a ingestão excessiva de sódio vai acabar agravando essa retenção de líquido e a diminuição dos níveis de sódio no soro, levando aí uma hiponatremia, certo? Outra complicação que é bastante comum e que a gente vai conseguir abarcar aqui, abordar de uma forma um pouco mais detalhada e destrinchada, é a encefalopatia hepática, que é uma complicação severa da cirrose, e é importante lembrar que a encefalopatia hepática ela pode ser desencadeada devido à cirrose, ou ela pode ser secundária à cirrose ou não, certo? Ou ela não pode ser desencadeada devido à cirrose. E aí você precisa ter essa atenção. O que é a encefalopatia hepática? Nada mais é do que uma síndrome neuropsiquiátrica complexa, que vai estar relacionada ao quê? Uma alteração na barreira hematoencefálica. Então, no nosso cérebro nós temos uma barreira hematoencefálica com células endoteliais, e essas células endoteliais, elas acabam, que eram para estarem juntinhas, assim, time jumps, elas vão ficar o quê? Separadas, criando esses locos, esses focos, essas aberturas, ficando mais flexíveis. Então, esses endoteliais, eles ficam flexíveis e permitem com que toxinas acabem entrando para dentro desse cérebro. E aí, faz com que essas substâncias que acabam sendo tóxicas entrem na circulação do cérebro e fiquem ali passando livremente. E aí, além disso, a encefalopatia hepática ela pode ser desencadeada, e ela é desencadeada, na sua maior parte, devido ao excesso de amônia. A amônia é o principal neurotóxico que vai estar associado a essa complicação. Então, vai ocorrer o acúmulo de amônia, que vai acabar prejudicando, fazendo com que ocorra um processo, fazendo com que o processo de detoxificação ele não aconteça de forma expressiva. Além disso, a amônia, que é eliminada ali via urina, a amônia ela precisa ser liberada através da ureia, transformada em ureia para ser eliminada na urina, certo? Só que aí ocorre esse acúmulo de amônia que acaba passando livremente na barreira hematoencefálica, certo? E aí, além disso, além da amônia, o excesso de glutamina também pode prejudicar ali essa barreira hematoencefálica e acaba prejudicando a encefalopatia e corroborando no fato, de fato, para a encefalopatia hepática. E quais são as causas secundárias da encefalopatia? Além da cirrose em si. A concentração plasmática elevada de manganês. Então, esse mineral acaba estando de forma elevada e expressiva também acaba prejudicando. Carências de zinco, então a deficiência e a redução tanto do consumo de zinco como da absorção do zinco acaba sendo prejudicada e desenvolvendo a encefalopatia. Além disso, também desequilíbrios plasmáticos entre aminoácidos aromáticos e aminoácidos de cadeia ramificada. E aí, mais para frente, a gente vai entender e compreender acerca disso, porque os aminoácidos aromáticos, eles acabam contribuindo para esse efeito tóxico no corpo. Já os de cadeia ramificada, eles acabam melhorando, eles acabam sendo aí coadjuvantes na melhora da encefalopatia. Outra causa que é secundária para a encefalopatia é o aumento da atividade GABA energético, que acaba provocando um processo de inflamação, gerando aí um estresse oxidativo no corpo humano. Aí aqui eu coloquei para vocês os graus, a variação da encefalopatia, porque existem 4 graus, e aí você precisa se ater se esse paciente ele foi diagnosticado com encefalopatia. Porque a encefalopatia no grau 1, quais são as alterações neuromusculares que esse paciente vai apresentar? Redução da coordenação motora. Então, esse paciente vai ter muito tremor, a escrita dele vai estar alterada, ele vai conseguir escrever de forma sucinta e clara, ele vai acabar borrando com frequência. Os comportamentos também vai acabar estando em desequilíbrios, então, alterações no ciclo do sono, confusão mental, oscilação de humor, uma hora está triste, uma hora está alegre, outra hora está com raiva, sonolência, principalmente sonolência no período da tarde. Então, esse é o grau 1, que é o grau inicial da encefalopatia. O grau 2, esse paciente, ele já apresenta uma fala arrastada, ele já apresenta uma redução do tônus muscular, ele também apresenta uma aterexia,
Então, o que é arterexia? Arterexia nada mais é que um quadro chamado também por flapping, que é esse bater das asas do pássaro. Então, o médico ele vai fazer a avaliação, o exame físico, pedir para esse paciente ficar com o braço esticado. E esse paciente ele não vai conseguir ficar com o braço esticado reto, ele vai começar a ter esse tremor. E aí, esse sim é um indicativo também que a encefalopatia já está num grau elevado. Além disso, também ele vai apresentar redução da memória, desorientação mental, vai esquecer onde está, vai esquecer o que ia fazer. Mas esse esquecimento, essa perca de memória, não é uma perca de memória comum que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, certo? Já é uma perca de memória grave. No grau 3, esse paciente ele vai ter aí uma rigidez muscular muito grande para se movimentar, para falar. Além disso, ele vai ter agressividade, paranoia. Ele vai ter muitos delírios, sonolência, confusão mentais que são graves. E o estágio 4 já é um estágio extremamente avançado e que acaba levando ao coma, de fato. O paciente também apresenta a pupila dilatada, então a pupila dilatada, ele tem delírios constantemente, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, não sabe quem são seus familiares, sabe? Assemelha-se até mesmo com um quadro de Alzheimer, só que não é um Alzheimer, certo? E aqui nós temos algumas particularidades na avaliação nutricional desse paciente que apresenta doença hepática crônica. Então, a gente precisa avaliar, esse paciente está com ascite? É um ascite que é um grau leve? É um grau moderado? É grave? Ou é refratária? Além disso, a gente apresentando esse quadro aqui, ele fica muito melhor de você conseguir visualizar, que é a classificação de doenças hepáticas pelo autor Shilpuk. Aí a gente vai avaliar a albumina, como é que tá essa albumina, e é importante vocês saberem até mesmo se o grau e as gramas dessa albumina, certo? Gramas por decilitro. Então, maior do que 3,5, de certa forma, está ausente. É leve quando é de 2,3 a 3,5. E é grave quando a albumina está menor do que 2,8. Bilirrubina, qual é o grau da encefalopatia, enfim, ele vai trazer aqui uma pontuação adequada. Eu coloquei aqui mesmo a título de curiosidades para vocês. E aí, quais são as triagens que são mais utilizadas para o paciente com doença hepática crônica? Não existe uma triagem específica para esses pacientes. A gente vai usar a NRS 2002 para paciente hospitalizado, a MUST, principalmente a MUST para esses pacientes, e a HAL-FREE. A HAL-FREE, ele é específica para pacientes hepatopatas, ou seja, pacientes com doenças mesmo hepáticas. Só que nem todos os hospitais utilizam essa triagem. É uma triagem que aqui no Brasil não é tão utilizada assim, a não ser que esse paciente esteja aí num plante hepático. Alguns hospitais acabam utilizando. E aqui as recomendações que eu trouxe para vocês concernente às doenças hepáticas crônicas. Então, fracionamento do cardápio. Então, esse paciente precisa ter uma dieta fracionada de 5 a 6 refeições. Alguns autores vão trazer de 4 a 6 refeições. Então, esses pacientes precisam evitar períodos de jejum, porque o jejum acaba piorando esse quadro da inflamação, utilizando ali os corpos cetônicos, que acaba sendo como uma cascata de problemas para o corpo desse paciente. Então, utilizar alimentos de fácil digestibilidade, alta densidade calórica, precisa ter uma densidade calórica maior, porque lembra que esse paciente está passando por um processo de catabolismo intenso. Administração do período noturno de suplementos energéticos proteico. Então, mais para frente eu vou trazer a recomendação para vocês, que é muito importante para esse paciente com cirrose, após a ceia dele, ele consumir um outro alimento que tenha um aporte tanto de proteínas como de carboidratos complexos adequados para que ele não venha ter quadro de hipoglicemia durante a madrugada. Prescrever, né, a dieta enteral ou parenteral quando for indicada. E aí, qual é a recomendação utilizada para a quilocaloria, para a gente conseguir verificar quais são a quantidade de energia que esse paciente precisa? O método mais utilizado em padrão ouro, considerado padrão ouro segundo a ESPEN, é a calorimetria direta. Mas a gente sabe que não é um método, digamos assim, tão barato, apesar que ele é utilizado em hospitais, mas na sua ausência a gente vai utilizar as fórmulas de bolso, que é de 30 a 40 quilogramas por dia. No caso de paciente com ascite, edema,
Um paciente que está passando por um transplante, aí os valores já estão, digamos assim, mais específicos para o objetivo em si do paciente. E aí, para o paciente que apresenta tanto edema como ascite, precisa se estimar o peso seco. O peso seco. A gente não pode usar o peso usual ou o peso ideal desse paciente. A gente precisa utilizar o peso seco. Então, para utilizar o peso seco, a gente precisa extrair do percentual do peso corporal dele atual, certo? Classificar se é um ascite leve, moderado ou grave. Então, para um ascite que é leve, a gente vai subtrair 5% do peso corporal desse indivíduo. Se a ascite é moderada, 10%, a ascite grave, 15% do peso corporal desse indivíduo é subtraído, para a gente conseguir chegar no peso seco. Aí aqui eu coloquei para vocês as terapias nutricionais, segundo as recomendações que acabam mais caindo aí nas provas de concurso e residência, que é Kupari, Espen e Krause. O que é que Kupari traz acerca das recomendações energéticas na cirrose, certo? Na cirrose. Então, na cirrose é de 30 a 40, lembra daquela fórmula de Bowles que eu coloquei para vocês? Esse é o valor que, segundo o Kupari, também acaba utilizando. Lipídios até 30%, segundo o VET, e carboidrato de 50 a 65. Então, você percebe que é uma dieta hipercalórica. Segundo a Espen, é de 30 a 35, então a gente já vai ter uma reduçãozinha aí de Kupari para Espen. Pacientes com desnutrição e depressão muscular, então de 30 a 35 é especificamente para esses pacientes. Segundo Krause, a gente vai utilizar de 25 a 35, mas pode variar de acordo com o peso do paciente. E a gente também precisa avaliar que é aproximadamente o ganho energético de repouso é aproximadamente de 120 a 140%. E segundo as recomendações de proteínas para o paciente com cirrose, da mesma forma, o que é que Kupari vai trazer? É que cirrose compensada e descompensada, a gente vai utilizar de 1,2 a 1,5 quilogramas, ou seja, é uma dieta hiperproteica. Segundo a Espen, pacientes não desnutridos e com cirrose descompensada, ou seja, é um paciente que está tendo uma cirrose ali avaliada, equilibrada, digamos assim, o consumo de proteínas é de 1,2. Pacientes que estão passando por uma depressão muscular ou desnutrição, 1,5, certo? Que se assemelha aí com o Kupari. Krause, ele vai trazer aí também, só que ele vai trazer as suas especificidades. Então, hepatites e cirroses não complicadas é de 1 a 1,5 do peso ideal, e ele vai associar aí que pelo menos sejam de 1,2 a 1,3 para que tenha um balanço nitrogenado positivo, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês também, concernente à terapia nutricional na cirrose. Recomenda-se avaliar as necessidades suplementares desse paciente, porque é um paciente que está passando por um processo intenso de catabolismo, de inflamação. Se tem ascite, ele vai estar tendo ali a perca muito exacerbada dos nutrientes e que acaba corroborando aí para a perda de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, os minerais zinco, selênio, magnésio e cálcio, além das vitaminas lipossolúveis, A, D e E. Certo? Então, precisa-se avaliar através de exames bioquímicos para ver se esses pacientes estão tendo deficiência dessas vitaminas, para assim suplementá-las de acordo com as suas necessidades, certo? Aí aqui eu coloquei para vocês, né, acerca do sódio. A restrição de sódio ela tem que ser acentuada se a ascite for grave, moderada se a ascite for moderada e leve se a ascite for leve. E aqui ele vai trazer a quantidade de sódio diário e de sal de cozinha, NaCl. Outra coisa que, como eu havia falado para vocês, concernente ao lanche noturno. Então, pós-ceia, vai ter ali uma suplementação de um lanche noturno para melhorar aí a quantidade de proteína corporal desse paciente com cirrose. Então, esse lanche ele deve ser ofertado com a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada, para justamente melhorar a albumina plasmática, o metabolismo energético e a questão do balanço nitrogenado. Aí aqui eu coloquei para vocês que a diretriz ela vai trazer
que é preciso a gente fazer exames bioquímicos, principalmente da vitamina D, né, a 25-hidroxivitamina D. Então, precisa se verificar se os valores, se ele está menor do que 30, está indicando que esse paciente está precisando da suplementação com urgência. Então, o recomendado é que esteja nos valores de 30 a 60 nanogramas para pacientes com doença hepática crônica. Eu coloquei essa informação porque eu vi que duas questões, tanto de concurso como de residência, acabou cobrando justamente acerca disso. E agora, entrando para a encefalopatia hepática, quais são as recomendações nutricionais? Então, as recomendações é o consumo de proteína de 1 a 1,2, bem parecido com a cirrose, segundo Krause. Além disso, esse consumo de proteínas precisa estar associado a BCA, ou seja, aos aminoácidos de cadeia ramificada. Ele vai trazer, a ESPEN vai trazer 0,25 gramas dessas BCA, que vai acabar prevenindo a progressão da falência hepática, vai reduzir as taxas de internações hospitalares e melhorar o estado nutricional do paciente com cirrose. Então, a cirrose descompensada com a insuficiência ou a encefalopatia hepática, recomenda-se que esses pacientes venham ter um consumo maior de proteína de origem vegetal. Então, 60% do consumo de proteínas precisa ser vindo das fontes vegetais para ter aí uma melhor resposta frente a esses aminoácidos de cadeia ramificada. Por quê? Os aminoácidos de cadeia aromática, que formam aquele anel, vão ser prejudiciais para esses pacientes. Além disso, também, em pacientes com encefalopatia hepática, é recomendada a suplementação de simbióticos e probióticos, quando necessário. Só que algumas questões, ela vai trazer especificamente sobre simbiótico, que é justamente o que está na ESPEN, certo? Então, deve-se ofertar essa suplementação quando necessário, preferencialmente pela manhã em jejum, diluídos em água fria. Então, esses probióticos, essas bactérias, essas cepas, elas precisam ser consumidas porque elas vão estar ali aliadas no processo de melhora da encefalopatia hepática. E o paciente com transplante, né? O paciente avançou do estado da cirrose, o fígado dele já está quase que totalmente necrosado ou totalmente necrosado, não está funcionando como deveria. O que é que você precisa fazer? Transplante. E aí, quais são as recomendações pré-operatórias, ou seja, antes mesmo da cirurgia? Então, antes da cirurgia, a gente precisa corrigir a desnutrição. Esse paciente não pode fazer essa cirurgia de forma na qual ele esteja desnutrido ou com depressão muscular severa. Precisa se corrigir aí as deficiências de micronutrientes, certo? As vitaminas B, magnésio, zinco, selênio, cálcio, vitamina D, vitamina A, vitamina E. Precisa-se ter essa suplementação, ter esse aporte, justamente para que o pós-cirurgia dele ocorra uma cicatrização rápida e que ele tenha uma resposta bem mais precisa. Além disso, precisa se ofertar de 30 a 35, que é basicamente a recomendação de quilocalorias, e proteínas de 1,2 a 1,5. Então, a terapia nutricional em pacientes graves, eles precisam desse aporte, dessa suplementação oral, principalmente com imunonutrientes. Então, pré-operatório, antes da cirurgia, pacientes que estão no estado grave, eles precisam da suplementação oral, enriquecidos aí com os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, e o ômega 3. Então, para esses pacientes, precisa-se evitar o jejum maior de 6 horas. Então, tem que ofertar lanches pós-ceias, lanches que sejam carboidratos complexos e que tenham um aporte bom de proteína aí para fazer com que ocorra redução da oxidação lipídica e melhorar o balanço nitrogenado. E pós-cirurgias, quais são as recomendações? No pós-cirurgia, deve-se iniciar a nutrição oral ou enteral precoce. Então, a partir das 12 horas, o paciente precisa se ter aí, iniciar a sua nutrição oral. Via oral é a via preferencial. Quando essa via oral ela acaba não sendo funcionante, utiliza-se a enteral. Também a enteral não possa ser utilizada de 5 a 7 dias para enteral. E aí o aporte de proteína de 1,5 a 2, então perceba que já é um aporte de proteínas maior que esse paciente precisa.
monitorar os distúrbios metabólicos para evitar a hiperglicemia, hiperlipidemia, que infelizmente acaba sendo comum, e suplementar as vitaminas quando houver a necessidade, justamente para prevenir a osteopenia, que acaba sendo muito comum nos transplantados. E aí eu coloquei um adeno, uma observação, a terapia imunossupressora. Então, essa terapia imunossupressora, ela pode acabar tendo efeitos adversos, principalmente com o aumento do apetite. Então, é importante verificar a individualidade desse paciente, porque esse aumento do apetite vai acabar ocasionando aí uma oxidação de gorduras de proteólise, a quebra de proteína, vai acabar ocasionando aí uma resistência à insulina, hipertrigliceridemia, consequentemente acabar aí ganhando peso. E o ganho de peso para esse paciente acaba se sendo um fator de mortalidade, certo? O paciente não pode ter um ganho de peso excessivo durante esse período e no tratamento dessas doenças. Aí aqui eu coloquei para vocês esse quadro, para vocês verificar, segundo a Krause, as recomendações específicas para o paciente em transplante, tanto pré como pós, pós-imediato ou pós-tardio, certo? E aqui vocês podem tirar um print, vocês podem anotar, com calma, lendo tudo direitinho, porque acaba caindo bastante nas provas. Agora nós vamos para as questões comentadas, para a gente ver se a gente conseguiu absorver todos esses conceitos. Eu também vou trazer aqui questões da aula anterior, que eu acabei comentando um pouquinho acerca das doenças hepáticas. Então, a primeira questão diz assim: os principais objetivos para a indicação da terapia nutricional em hepatopatias são, exceto, então ele quer saber a questão incorreta, né? Todas estão corretas, menos uma. Favorecer a aceitação da dieta e melhorar o aproveitamento dos nutrientes. Esse será o objetivo da terapia nutricional para os pacientes com doenças hepáticas. Suprir substratos energéticos suficientes para atender às necessidades orgânicas e favorecer o ganho de peso. Letra C. Promover substratos energéticos e proteicos suficientes para aumentar o catabolismo proteico muscular e visceral. Ou letra D. Garantir o aporte de aminoácidos adequados para manter o balanço nitrogenado e a síntese de proteínas de fase aguda. Qual que vocês acham que é a correta? Pausa o vídeo e respondam. Acertou quem disse que era letra C. Todos estão corretos, menos a letra C. Ele vai trazer promover substratos energéticos e proteicos suficientes para aumentar o catabolismo. Não é aumentar. O objetivo da terapia nutricional para os pacientes hepatopáticos é reduzir esse catabolismo proteico, certo? Porque nós precisamos de músculos. Então, esse é o incorreto. Segunda questão. Questãozinha aí de residência. Com relação ao quadro de encefalopatia hepática, afirma-se que pacientes com encefalopatia inicial, lembre-se que são 4 graus, podem se beneficiar com a manutenção de dieta. Então, ele quer saber qual é a dieta para o paciente que está no estágio inicial aí da doença. Então, no estágio inicial, ele precisa ter uma dieta o quê? Normoproteica, hiperproteica. Além disso, o que é aconselhável para ele? A quantidade de proteínas? 0,8 a 1 ou 1,5? Qual que vocês acham que é a correta? A letra C está corretíssima. O paciente com encefalopatia hepática, ele não pode ter uma dieta normoproteica, gente. Nós não estamos falando de pacientes com doença renal no estágio inicial, certo? Nós estamos falando de doença hepática. Doença hepática precisa-se ter uma dieta hiperproteica, até 1,5. Lembra que nas recomendações é de 1,2 a 1,5. Então, aqueles que apresentam um grau mais elevado, é aconselhável que a quantidade de proteína seja reduzida. Então, justamente por esses pacientes sofrerem aí um processo acentuado de algumas perdas, é importante que não tenha um consumo exagerado de proteínas para acabar não prejudicando aquele acúmulo de amônia que acaba acontecendo no paciente com doença com a encefalopatia hepática. Aqui eu trouxe para vocês a tabelinha, né, mostrando as recomendações de pacientes com cirrose compensada, descompensada, com desnutrição, descompensada com colestase, a encefalopatia no grau 1 e 2 e a encefalopatia no grau 3 e 4. Então, percebam aqui a diferença. No grau 2 e 3, as proteínas é de 1,2 a 1,6, mais 60% de proteína vegetal. Já o paciente em encefalopatia hepática grau 3 ou grau 4, as recomendações de proteína é de 0,6, acrescidas
de 0,5 gramas de BCA, as cadeias ramificadas, certo? E essa tabelinha aqui eu tirei de Cooperi. Terceira questão. No tratamento da encefalopatia hepática, perceba que cai muita questão de encefalopatia hepática. Recomenda-se a substituição de aminoácidos aromáticos por aminoácidos de cadeia ramificada. Então, por favor, não confunda isso. É preciso se reduzir aminoácidos aromáticos e introduzir aminoácidos de cadeia ramificada. O primeiro grupo de aminoácidos citados anteriormente são representados por quais são a representação de aminoácidos de cadeia aromática? Letra A, valina, metionina, lisina. Letra B, felinanina, triptofano, tirosina. Letra C, isoleucina, lisina. Letra D, valina, isoleucina, leucina. Ou letra E, venilanina, triptofano e treonina. E aqui vocês precisam se ater. Quais são os aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais e aminoácidos condicionalmente essenciais. Isso é muito importante, gente. E acertou quem marcou letra B. Felinanina, triptofano e tirosina. Eles são aminoácidos aromáticos que formam esse anel aqui, ó, na sua composição, certo? Aminoácidos que são aromáticos, que formam esse anel, são aminoácidos que devem ser evitados para o paciente com encefalopatia hepática. Certo? Quais são os aminoácidos que são recomendados para o paciente com encefalopatia hepática? Aminoácidos de cadeia ramificada. Quais são eles? BCA, leucina, valina e isoleucina, certo? O que poderia confundir vocês aqui seria a letra D, mas ele está falando na letra D de aminoácidos de cadeia ramificada. Aí aqui eu coloquei para vocês esses aminoácidos de cadeia ramificada. O que eles são? Eles são aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue sintetizar, a gente precisa consumir através da alimentação. E eles recebem justamente esse nome porque é uma cadeia ramificada. Não tem aquela formação daquele anel lá que eu mostrei para vocês. E aí eu botei aqui quais são eles e as fontes. Onde é que a gente encontra? A gente encontra nos alimentos de origem animal. Principalmente carne suína, frango, boi, peixe, ovos. Ovos têm uma grande quantidade de aminoácidos de cadeia ramificadas e derivados do leite, como whey, protein, queijo, iogurtes, dentre outros. Quarta questão. Agora nós vamos para uma questãozinha voltada para o paciente com transplante hepático. Em indivíduos acometidos por doenças terminais devem ser realizados o transplante quando há indicação de prolongar a esperança de vida ou quando há probabilidade da melhora da qualidade de vida desse paciente. A indicação mais comum para esse transplante na doença hepática em fase terminal em adultos é a cirrose. Porém, em doenças agudas também há a possibilidade da realização do transplante. A desnutrição é comum nesses candidatos e o cuidado nutricional nas fases pré-transplante, pós-transplante imediato e pós-transplante tardio é de suma importância no sucesso da intervenção. Face ao exposto, é correto afirmar que. Então, ele está querendo uma questão correta. Letra A. Na fase pós-transplante, depois do transplante imediato, a dieta deve ser restrita em sódio. Letra B. Na fase pós-transplante tardio, as vitaminas e minerais, inclusive cálcio, são recomendados. Devem ser ofertados de acordo com as recomendações nutricionais, as DRIs. Letra C. Na fase pré-transplante, há necessidade de restrição hídrica, caso o indivíduo apresente hiponatremia. E letra D, na fase pós-transplante tardio, há uma maior necessidade de aporte energético, quanto comparado aos de fase, ou às outras fases dos transplantes. E aí, qual que vocês acham que é a alternativa correta? A alternativa correta é letra C, na fase pré-transplante. Há necessidade de restrição hídrica, caso o indivíduo apresente hiponatremia. Lembra que eu coloquei que no paciente com hiponatremia, vocês precisam se ter a restrição hídrica de 1 litro a 1,5, certo? Pós-transplante imediato, não se deve haver essa restrição de sódio de forma severa, tá? Então, por isso que está incorreta. Pós-transplante tardio, as vitaminas, principalmente vitaminas e minerais, deve ser ofertado de acordo com as recomendações? Não, gente, a gente precisa ter um olhar criterioso, porque esses pacientes acabam tendo uma redução significativa das vitaminas, entendeu? Inclusive do cálcio. E última questão diz assim: as doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas é um problema de saúde pública e uma manifestação das doenças metabólicas. Sua prevalência eleva-se subitamente com o aumento do índice de massa corporal.
Acerca da patologia, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Certo? Todas estão corretas, menos uma. Letra A. A doença hepática gordurosa não alcoólica e a diabetes compartilham vários mecanismos fisiopatológicos, como o aumento da resistência à insulina, de citocinas circulantes e estresse oxidativo. Letra B. A deposição excessiva de gordura no fígado pode desenvolver o aumento da oferta de ácidos graxos no tecido adiposo, aumento de gordura da dieta, diminuição da beta-oxidação mitocondrial, diminuição da exportação de partículas de lipoproteínas de muita baixa densidade, VLDL, ou desses fatores em combinação. Letra C. São recomendáveis 150 minutos semanais de atividade física composta por exercícios aeróbicos, treinamentos resistidos para redução da quantidade de gordura no fígado. E letra D. A dieta considerada mais efetiva para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica, o NASH, é a normocalórica, com restrição severa ao teor de carboidratos associada à suplementação de 1.000 UIs de vitamina E. Qual dessas alternativas vocês acham que é incorreta? E a incorreta é justamente a letra E. Ele diz que a dieta considerada mais efetiva para o tratamento é a dieta normocalórica. E não é uma dieta normocalórica, certo? E não pode haver restrição severa de carboidratos. Também está totalmente equivocado. E por último, também, que ele traz como erro é a suplementação de 1.000 UIs por dia de vitamina E para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica, o que é o contrário. Na verdade, não é 1.000 UIs, é 800 UIs, certo? E vocês precisam refrescar isso na memória de vocês. E esse foi a aula de hoje. Muitos conteúdos, né? Mas eu espero que vocês possam ter entendido, juntamente aqui com as resoluções de questões. E eu espero vocês nas próximas aulas, nos próximos conteúdos. E é isso.